Então, dando início aos nossos trabalhos, nosso encontro desta tarde, convidamos a todos, embalados por essa melodia divina, a fecharmos os olhos e levarmos o nosso pensamento à imagem de Jesus, o grande amigo. Não de uma maneira distante, mas como se estivéssemos realmente vendo Jesus à nossa frente, aqui junto de nós. A presença deste Espírito que se apresentou para nós em forma masculina, mas é apenas uma forma. No entanto, é assim que nós conseguimos nos identificar. Seus cabelos partidos ao meio, caído à altura dos ombros, a barba ao estilo nazareno, os trajes simples, porém de uma beleza absoluta. E o que é mais importante, a irradiação amorosa que partia dele, que parte dele. E como deve ter sido lindo os momentos em que o olhar de Jesus cruzava com o nosso olhar. Como deve ter sido bonito o momento em que, à medida que ele falava, as mãos se movimentavam de maneira suave, serena, acompanhando a fala, a mensagem, e seus olhos percorriam, cruzando olhares com todos que estavam ali em volta dele. Em determinado instante, por uma fração de segundo, o olhar de Jesus cruza com o meu, cruza com o seu olhar. Aquele breve instante tem o sentido de uma vida toda. E como nós nos sentimos aconchegados, amparados, como crianças que estavam sendo ninadas pelas mães de coração de ouro, pelos pais protetores. E é assim que Jesus se coloca conosco, como sendo o grande amigo, aquele que de uma maneira extremamente amorosa está junto de nós. E estamos nós nessa caminhada aprendendo a nos aproximarmos dele. E essa aproximação se faz à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais lúcidos, cada vez mais conscientes da nossa proposta existencial, entendendo as suas lições, e pouco a pouco, sem que percebamos, a nossa vida vai se transformando, porque eu tenho certeza absoluta que hoje, se nós fizermos uma análise, nós já não somos mais as mesmas pessoas de algum tempo atrás. Essa é a beleza da vida, essa é a beleza do Evangelho de Jesus. Então agradeçamos muito a este amigo querido, a todos os espíritos dessa corrente do bem que trabalham incessantemente, e agradeço a presença amiga e calorosa nesta tarde, tanto quanto fria, chuvosa, de todos vocês, meus amigos e minhas amigas, neste breve encontro, nestes breves momentos em que aqui estamos em comunhão, em confraternização. Que as bênçãos de Jesus caiam sobre todos nós. Dá vontade de falar para o Felipe ficar tocando o tempo todo, né? Não é verdade? Não parar.
Hoje nós estamos lá na sequência dos nossos estudos, no capítulo de número 50, então já estamos nos 50 de um total de 180, não tem muito chão pela frente, mas já percorremos aproximadamente 50 semanas, faz quase um ano já que nós estamos no Palavras de Vida Eterna, né? O capítulo 50, ele se intitula Confiemos Alegremente e traz uma frase com duas palavras de Paulo, numa carta aos Tessalonicenses, que a linguagem de Paulo nem sempre é simples, né? Os verbos são às vezes rebuscados, o português ele é rico, e as duas palavras são regozijai-vos sempre. Regozijar, vamos entender como animar, alegrar, motivar, né? Manter-se em estado de espírito confiante. E a grande questão a discutirmos, a conversarmos é assim: como é possível nós estarmos sorrindo o tempo todo? Então a pergunta, ela merece uma resposta a partir de uma reflexão. Que primeiro, será que é possível a gente sorrir o tempo todo? Será que é possível, diante dos momentos difíceis, nós nos mantermos sorridentes, alegres? Talvez não seja possível que isso aconteça dessa forma, porque teria algum problema. A pessoa que está em estado de dificuldade e pedir para que ela, sugerir que ela fale: nossa, olha o lado bom da vida, vai, sorria. Então a gente tem que entender isso como sendo uma orientação, a tentativa, a busca de motivar a pessoa. Sabe que durante muito tempo eu me senti incomodado quando, numa situação em que alguém morria, desencarnava, alguém chegava e falava assim, até que enfim não, né? Aí é demais, me expressei mal. Descansou, agora descansou, não está sofrendo mais. E eu, né, que não nasci no meio espírita, mas já estou no meio espírita há muito tempo, eu ficava meio inconformado com aquilo, eu falava assim: nossa, mas que falta de percepção do que é o futuro, do que é a vida, porque pensar que a pessoa vai descansar é não saber que o espírito, principalmente os espíritos lúcidos, amadurecidos, eles primam pelo trabalho constante. O descansar para eles tem um outro, dentro de um contexto do repouso necessário e não da ociosidade. Eu ficava meio chateado assim com a pessoa e não gostava quando eu ouvia um negócio desse. Ai, sofreu tanto, agora vai descansar. Eu falava: nossa, mas que falta de conhecimento, tudo. E foi passando o tempo até que eu comecei a interpretar de maneira diferente, que aquela pessoa, dentro do jeito que ela enxerga a vida, ela estava desejando e até agradecendo por uma possível situação de penúria que estava, no ponto de vista dela, terminando. Então o que ela estava desejando e agradecendo era: olha, o pior já passou. Sei lá, talvez o pior ainda não tenha passado, a gente não sabe. A gente tem algumas informações sobre como é que é a vida após o desencarne, mas a gente sabe que alguns de nós têm um processo pós-desencarne bastante tranquilo, outros, a maioria de nós, com uma certa perturbação, e uma parte de nós bastante doloridos, porque o desencarne é a sequência da vida onde nós realmente cultivamos, vivemos aquilo que nós cultivamos. Só que não tem mais máscaras, não tem mais o contexto social, não tem mais as aparências, não tem mais onde a gente se esconder atrás da nossa vida, entre aspas,
olha, parece que a vida de tal pessoa é tão legal. Não tem mais isso. A gente é o que a gente passa a ser, o que a gente passa a ser. Então, quando eu entendi e passei a aceitar que o que essas pessoas estavam querendo fazer era demonstrar a boa intenção para com aquele, né? Eu comecei a ver de maneira diferente. Mas aí, alinhando ao nosso bate-papo de hoje, será possível nós nos mantermos alegres, sorridentes, mesmo diante das situações mais penosas? Tenho comigo que a resposta desse jeito, alegre, sorridente, cantarolante, acho que não. Mas nós podemos nos manter confiantes, otimistas, esperançosos, ajudem, com bom ânimo, né? E como que a gente vai cultivar isso? Então, antes de mais nada, na nossa leitura lá em casa hoje de manhã, todo mundo conhece o livrinho Minuto de Sabedoria, não conhece? Ele é do Pastorino. Mas nós temos aqui um outro livrinho do Pastorino, que se chama, na verdade, ele já teria desencarnado, e o médium chamado Ariston, que eu não conheço, né? Teles, é o médium que psicografou. Então o Pastorino espírito mandou as mensagens. E hoje nós lemos lá em casa, pela manhã, a lição de número 29, que ela tem um ponto aqui forte, que talvez a gente não pense nisso com tanta ênfase, mas cabe a reflexão. Chama assim, ó, amar mais a vida. Você anda frustrado com a vida? Segundos para a reflexão. Você anda frustrado com a vida? Já andou? Às vezes, aí é a parte mais densa da lição, mas a gente pode levar isso de uma maneira mais tranquila. Às vezes você sente vontade de morrer. Talvez eu não sinta vontade de morrer, mas eu estou desanimado, estou abatido, estou cansado. Quantas vezes a gente fala assim, aguento mais, estou precisando de férias. Tenho certeza que ninguém fala isso, só eu. Estou precisando de férias, sabe? Estou precisando de umas férias. O sextou é o termo preferido. E na verdade o sextou significa o seguinte: uma semana de muita dedicação, de muito trabalho, cansaço, e eu vou ter momentos de descanso, sem pensar nos exageros. Então precisamos pensar, que às vezes tem vontade de morrer. Olha, poderíamos pensar assim, que existem aqueles que estão mortos-vivos, são os mortos em vida, porque vive, mas não consegue enxergar o brilho da vida, o quanto que a vida se irradia. E mais bonito do que enxergar o brilho da vida, acho que é reacender a chama da vida. Porque se a gente ficar pensando que a vida vai ser uma luz constante que vai brilhar o tempo todo, isso é ilusão, porque não vai acontecer. Nós vamos ter os momentos de alta, de baixa, os picos bons, os picos ruins. Então, talvez no nosso estágio seja mais valoroso, esse é um ponto de vista meu, compartilhando com vocês, que talvez seja para nós agora mais importante do que ficar imaginando, querendo, almejando que o brilho se faça o tempo todo, seja quando a situação se fizer um pouco mais escura, talvez muito escura, a gente conseguir ir reacendendo a chama, o brilho da vida, saindo daquela situação difícil, porque tudo isso vai acontecer, a gente já sabe quantas situações difíceis nós já passamos e elas foram superadas, né? Então, ele diz assim, mas no caso, o Pastorino aqui, ele fala especificamente do morrer, mas a gente pode interpretar de uma maneira não tão literal. Cuidado. Essa vontade pode transformar-se em impulso e este em suicídio que desemboca nas trevas. Em verdade, a existência na Terra não é um mar de rosas e também não poderia sê-lo. É antes uma oficina
em que se deve, primeiramente, lapidar a própria alma. Deixar escapar esta oportunidade constitui lamentável fracasso. Seja mais sensato. Seja mais sensato. Deixa eu só pegar aqui uma observação que eu fiz. O mundo, afinal, não é um parque de diversões e você tampouco também não é uma criança. Em toda parte existem 1000 motivos para se amar a vida. Amar é se deixar atrair pela beleza que há nas coisas. A essência da vida é Deus e Deus é o amor. Muito bem. Então pode ser que a gente não tenha chegado num ponto de perder o brilho total pela vida e pensar no suicídio. Algumas pessoas, infelizmente, chegam nesse ponto. Nós talvez não tenhamos chegado numa situação dessa. Mas quantas vezes será que nós nos deixamos, como estávamos falando, nos levar para um abatimento, por uma apatia, por uma falta, uma desesperança? Então, por que estamos chamando a atenção disso? Porque o hábito é muito importante em nossa vida. O hábito é muito importante e sem a gente perceber, a gente começa a repetir comportamentos, a gente começa a cultivar, o próprio termo diz, hábitos que vão se enraizando no nosso jeito de ser. E quando se a gente pudesse sair da gente e olhar de fora, como se fosse, acontece no cinema de vez em quando, né, que a gente vê assim a pessoa se olhando, nós ficaríamos surpresos, porque nós estamos cultivando hábitos, comportamentos que não são aqueles que nós desejaríamos. Então a gente tem que ficar muito atento com os hábitos, porque o hábito de reclamar, o hábito de se sentir insatisfeito, o hábito de se deixar desanimar e assim por diante, todos esses comportamentos, eles acontecem porque estamos passando por uma situação difícil, delicada. Mas se nós nos deixarmos levar, nós vamos cultivando aquilo. Então, o conhece-te a ti mesmo sugere que a gente identifique esses hábitos que já estão enraizados na gente ou que estão criando tentáculos, estão criando raízes. Que adoece o espírito e o corpo físico. Então, ontem eu estava conversando, estava lá fazendo a minha terapia, né? Porque todo louco precisa fazer terapia. Mas quem não é louco também precisa. E eu, como não sou louco, eu também preciso fazer terapia. E você está rindo, né? E nós estávamos conversando sobre, eu com o Hugo, sobre uma dificuldade que eu enfrentava bastante e enfrento ainda hoje, e a Cássia também. Então, por exemplo, nós íamos para a academia, nós fazemos academia na mesma academia e sempre que pode nós vamos juntos. E as pessoas passam umas pelas outras hoje sem se cumprimentar. As pessoas passam assim e às vezes dá vontade, a gente pensa assim, pô, será que eu morri, não estou sabendo, não está me vendo? Então morremos nós dois, porque eu estou te vendo, você está me vendo. E os outros não estão, morrendo nós dois num acidente ali e viemos na academia treinar e não estamos sabendo. Vamos olhar pela janela lá para ver se não aconteceu nada lá fora, não tem ambulância, tudo. Claro, uma brincadeira sem graça essa, mas é uma brincadeira, né? E aí, conversando com ele, eu falei, na escola, porque eu sou professor, isso acontece de uma maneira muito forte. Então, na academia, não são só os jovens, são as pessoas da nossa idade também, que já somos sessentões. Eu sou quase um sessentão, a classe também somos ali, né? Mas os jovens também, eles passamos uns pelos outros sem percebermos o outro. Então simplesmente passa. E aí ele me falou assim, esse é o efeito das telas. Estamos tanto tempo com a nossa atenção focada nas telas, que quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós trocamos emoções, sentimentos, pontos de vista. Com a tela não acontece isso. Até mesmo porque ele é um especialista na área, então ele estava me explicando. Quando a gente põe o emoji lá, coraçãozinho, 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 beijinho, 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 joinha, 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 joinha,
a gente pensa que está mandando para a pessoa o nosso sentimento. Mas quando nós estamos assim, ó, nós realmente estamos encaminhando o nosso sentimento. Há uma troca. Então, na explicação que ele me passava ontem, nós estamos tão fixados neste aparelho que é importante em nossas vidas, que é importante. O que seria de nós sem os aparelhos eletrônicos, em especial a internet e o celular? No entanto, o hábito está ultrapassando e muito alguns limites do bem viver. E nós estamos perdendo esse contato humano. Então, na hora que nós temos alguém do lado, a gente não presta atenção. A gente simplesmente passa. Então, dentro de casa, quantas vezes não estamos conversando pelo celular? Não é verdade? Restaurante, sai para comer e fica todo mundo pendurado no celular. Bom, tudo bem. O que é importante a gente conversar sobre isso é o seguinte: é o hábito, é o não perceber-se. Não perceber que eu estou entrando numa linha de conduta que está se repetindo, criando um hábito. E o hábito, um outro nome para o hábito, sabe qual que a gente pode usar? Vício. Porque o hábito é um termo bonitinho, bom, eu tenho o hábito disso, eu tenho o hábito daquilo, né? Quando a gente fala em vício, a coisa mudou, porque o vício dá a ideia de alguma coisa que não é boa. Então, qual que é a diferença do hábito da academia e do vício da academia? Descontrole, né? É o descontrole, é o excesso. E a academia não é uma coisa legal? Mas demonstra que eu tenho o hábito de cuidar-me. Eu estou falando da academia, mas qualquer coisa, alimentação, leitura, isso, aquilo. E o vício, o hábito do trabalhar e o vício do trabalhar. Então, os vícios, eles são comportamentos que ultrapassam, vamos colocar entre aspas, a normalidade, podemos colocar assim, e começam a causar na gente consequências, reproduzindo na gente consequências indesejadas. E como é que a gente sai de uma situação dessa? Alguém tem um comportamento, né? Para ficar bem claro assim, porque quando a gente coloca as coisas de maneira palpável, assim, traduzido em exemplo real, concreto, às vezes fica mais fácil a gente entender. Tem uma pessoa que eu conheço que é viciada em drogas. Para ela sair da situação, o que a gente faz? O que ela tem que fazer em primeiro lugar? A gente não, ela tem que cair a ficha de que ela tem um problema. Então, o nosso caso, talvez, se tiver alguém, mas aqui nós estamos conversando aqui assim, se nós estivermos cultivando o hábito da reclamação excessiva, porque assim, tô com problema no coração, nossa, que bom, eu vou poder resgatar alguma coisa, eu agradeço muito que eu tô com problema. Não é assim que funciona. A gente entende que esse problema no coração, no isso, naquilo, é consequência de alguma coisa que vem e que é uma oportunidade de enfrentar aquilo num processo de construção. Mas não vou chegar e vou falar assim, Deus, que beleza, que coisa boa, manda que eu estou... Não é assim que funciona, né? Então, nós temos que ficar atentos, porque a gente vai criando esses hábitos, esses costumes, esses vícios, e vão fazendo o que com a nossa visão? A gente vai colocando uma catarata do olhar à vida. E o que a catarata faz? Eu sei porque eu tenho catarata. Tampona, né? Fica embaçada. Ela vai ficando embaçada. Eu não tenho noção do quanto que a minha visão ela é prejudicada em termos de quantidade de luz. A Marilda, nossa amiga, ela fez cirurgia da catarata. Ela falou assim, de repente, o mundo ficou colorido. Então, as pessoas que fizeram. Agora, nós temos que nos preocuparmos com a miopia da visão espiritual e com a catarata da visão espiritual. O que é? É a gente estar vivenciando algumas coisas e não está enxergando bem. Eu falo miopia, catarata, estigmatismo da visão espiritual, mas é todo e qualquer comportamento em que eu não estou atento ao que eu sou. Não pode ser uma coisa excessiva, senão vira um vício, uma neurose.
eu preciso melhorar, eu não posso, mas aí virou neurose. Mas também não pode ser o descaso, né? Então a catarata, a miopia espiritual, ela tem que ser tratada aos poucos, como? À medida que a gente vai cultivando. E por que isso daí é importante? Porque a vida que nos é oferecida, nós somos usufrutuários da vida. A gente não percebe o quanto que nós somos usuários da vida. Como que nós somos usuários de tantos e tantos benefícios que nos chegam e que nós não damos importância. Então, o horário já vai se estendendo e, como sempre, né, eu falo bastante, mas veja se vocês concordam comigo. Nós já não temos uma certa atenção e, coincidentemente ou não, a questão do desencarne veio no começo do nosso bate-papo. Quando nós desencarnarmos, que os espíritos nos acolhem, a gente já não sabe isso? Sabe? Que existem alguns de nós que estão em tamanha penúria que não conseguem se conectar com os bons espíritos e passam algum tempo em regiões difíceis cultivando pensamentos, sentimentos, que são os hábitos, mágoas, rancores. E eles não conseguem, esses espíritos, eles não conseguem pedir ajuda, aceitar ajuda. Clarencio estava lá estendendo a mão, André Luiz não ia, e tantos outros, porque aquilo ali representa o que André Luiz descreveu em Nosso Lar e na sequência, representa a nossa vida espiritual, não é? Mas a gente já tem a noção de que depois de desencarnarmos, cada um de nós vai estar ali e que o auxílio, o amparo, ele existe em todos os momentos e compete a nós nos afinarmos como se fosse um rádio, colocarmos na sintonia para poder estabelecer conexão. Mas, como é que se chama o nosso livro? Eu sempre misturo mensageiros com obreiros. Obreiros, né? Missionários da Luz. Então, eu e a Cássia, nós há algum tempo tomamos a decisão de começar já contei isso para vocês, nós começamos a fazer leitura juntos. Então, nós compramos ou pegamos na biblioteca 2 livros iguais e nós lemos juntos, principalmente nos finais de semana. Tem dia e hora marcado lá, a gente sempre vai lendo, em voz alta, um vai lendo, outro vai acompanhando. Então, nós já fizemos, desde que tomamos essa decisão, nós já lemos todos os romances do Chico. Olha, Paulo Estevão, foi lido gogó assim, Paulo Estevão foi danado, né? Mas todos os outros, nos emocionamos com Há 2000 anos, Renúncia. 50 anos depois, É que é o mais né? lindo que eu acho. 50 anos depois, Ave Cristo, né? Paulo Estevão, Renúncia, foi a coisa, o final do Renúncia é um negócio espetacular. Não vou dar spoiler aqui, porque a Carlinha semana passada falou que não ia dar spoiler, contou quase que o filme, o quarto Rei Mago, e ela quase que acabou contando que, eu não vou dar spoiler, mas ele veio, passou a vida toda, tudo, e na hora que Jesus estava na cruz, Jesus conversou com ele da cruz. Não deu spoiler, só contou o fim do filme. O que é. Só não contou o que Jesus falou, só não contou palavra por mais. Ela contou, viu, Carlinha? Nós sabemos que você está aí acompanhando a gente. Então, no final do Renúncia, quando Alcione acontece lá com ela, tudo, e a gente fala, nossa, ela vai voar no pescoço dele, e ela fala, meu amado, em breve estaremos juntos para darmos sequência na nossa jornada junto de Deus, com tudo que ela passou. Fala assim, não é possível que alguém vai, mas é. Então, e agora nós estamos no... Então, já passamos por Nosso Lar, os Mensageiros, é que eu faço confusão com os livros, né? Eu bagunço tudo. E nós acabamos de ler a história do processo de reencarnação de Segismundo. Então, André Luiz conta
que ele está participando. Também não vou ficar dando muito spoiler, porque pega o livro da biblioteca e vai ler, que nós estamos citar lá, ó, mas a biblioteca. História muito boa. E ele conta o amparo, a preparação da espiritualidade para que um espírito que atendia pelo nome, os nomes são muito interessantes, né? Eupídio, Segismundo, são nomes sugestivos assim, para não ter igual. O trabalho que foi feito para que esse espírito tivesse uma integração energética com os pais, em especial a mãe, que convencesse o pai, onde ali tinha algum tipo de problema, que a proposta ela era nobre e digna, os pais encarnados, o Segismundo desencarnado. E depois o trabalho no lado material do organismo físico da mãe e a preparação do espírito reencarnante. Então eu fiquei pensando e conversei com a Cássia assim, a gente já faz nas nossas preces, a gente reza, e está absolutamente certo, pelas pessoas que estão nos presídios, que estão nos hospitais, pelos acamados, por aqueles que acompanham os acamados, que sofrem tanto. Hoje a gente sabe que quem tem alguém com Alzheimer na família, essa pessoa que acompanha, que cuida o portador do Alzheimer ou de uma doença da linha da demência, essa pessoa precisa se cuidar, porque o desgaste é muito grande. E eu conversei com ela e falei assim, quão pouco a gente mentaliza pelos espíritos que estão iniciando o processo da reencarnação. Quão pouco a gente faz. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque se nós pensarmos no início do processo da reencarnação, o amparo é majestoso. Durante a nossa vida, o amparo ele é incansável. A questão é se nós estamos alinhados, nós estamos próximos. Hoje eu falei para os meus alunos assim, eu estou ao seu lado, e você está ao meu lado para estudar? Porque eles não estão querendo saber de estudar muito, eu vou tentando, né? Eu estou, então os espíritos, eu falo isso para eles, mas serve para mim também, porque eu lembro assim, os meus amigos espirituais, meu anjo da guarda, deve falar para mim à noite, Wagner, eu estou do seu lado e você está do meu lado. Aí eu lembro disso, fica guardado em algum lugar da minha memória, quando eu vou falar para o meu aluno, eu reproduzo o que ele falou para mim. Mas é para eu ficar atento, porque o que acontece durante o dia? Qual que é a tendência? A gente escapar. Então nós recebemos um amparo, que a natureza simboliza o nascer, o pôr do sol, o raiar do dia, o poente, as águas, as plantas, os animais, as plantas nos dando comida e até os animais nos fornecendo trabalho, né? Que hoje em dia é diferente, mas por quanto tempo, o transporte, a alimentação, tudo isso nós somos usufrutuários. E se nós pensarmos no dia a dia, nós somos usufrutuários da água que chega em casa, da energia elétrica que chega em casa. Nós somos usufrutuários das imagens pela televisão, pela internet. Às vezes nós somos até usufrutuários do vizinho que toca o piano e a gente escuta. E me lembro, para poder encerrar, do último capítulo, a última lição do livro Céu e Inferno, em que os espíritos vão descrevendo a sua trajetória, a encarnação e o que aconteceu depois. E no último capítulo, que eu acho que não é por acaso que é o último capítulo, o espírito comunicante diz assim: eu me equivoquei muito, eu errei muito, tive muitas oportunidades e graças a Deus agora eu tenho uma certa lucidez. Começo a me preparar para deixar de ser um usuário da vida para ser alguém que contribui para com a vida, né? Então esse é o clamor de Emmanuel pelas palavras iniciais de Paulo aos Tessalonicenses, para que a gente se encha dentro do nosso momento existencial dessa chama do viver,
que vai ter momento que nem o fogão, que a chama vai dar uma baixadinha, e tem momento que a chama ela vai até passar do ponto, que nós vamos queimar, né? Vai colocar lá e vai queimar a comida na panela, vamos assim fazendo essa figura de linguagem. Que a gente fique atento para perceber que os excessos eles vão mais prejudicar do que ajudar. O excesso da tristeza nos leva para uma zona depressiva. O excesso da alegria nos leva para uma zona de euforia. E essas zonas de excessos, elas nos afastam do equilíbrio. E é o equilíbrio que vai nos trazer o bem-estar, a paz que nós passamos tantas semanas aqui falando, né? Parece que a gente lê os livros, em especial de André Luiz, e que os mentores que André Luiz vai acompanhando nas diversas obras, eles são espíritos harmônicos. Parece que eles são, quase que eles flutuam, porque eles têm um estado de equilíbrio tal em que sentem-se muitas vezes felizes, outras vezes preocupados, mas eles não deixam que essa oscilação seja muito grande. E eles se resguardam aonde? Em especial nas obras de André Luiz? No vigiar e na prece, na oração. Buscar o equilíbrio é uma proposta existencial. E onde eu vou buscar o equilíbrio? Tomando conta de mim, pedindo ajuda para os bons espíritos me ajudarem. Finito? Vamos lá, Felipe, para a gente finalizar. Então, encerrando nosso bate-papo, porque vocês podem não perceber, mas vocês conversam muito com a gente, com os olhares, com o gestual. Nós levamos o nosso pensamento aos bons espíritos, agradecendo as energias que foram derramadas sobre nós durante todo o tempo que estivemos aqui em especial. Estamos aqui conversando, prestando atenção, e os espíritos estão nos envolvendo e fazendo o tratamento de cada um de nós, sem que nós percebamos. Talvez alguns de nós tenham chegado um pouco tristes, um pouco preocupados, abatidos, cansados, talvez alegres, porque coisas boas aconteceram. Então os bons espíritos, eles pegam as boas energias que nós temos para oferecer e utilizam como se fosse o bálsamo e fazem a doação para aqueles que se sentem um pouco desabastecidos. Nós já passamos por todo esse tratamento e continuaremos agora na segunda parte do nosso trabalho com os passes. Por isso convidamos a todos vocês que trabalhem no passe, enquanto aguardam o seu momento de adentrar a câmara de passe, que você doe, que nós possamos doar, porque essa energia, mesmo que você esteja triste, vamos pensar: ó Senhor Jesus, mesmo nesse momento de tristeza, mesmo nesse momento de preocupação, eu gostaria de poder doar um pouco do meu íntimo àquele que sofre, porque é tão bom ser amparado e eu gostaria de poder ajudar, gostaria de poder amparar. Quantas vezes eu estive em situações difíceis e fui amparado? Eu gostaria de poder amparar. Pega um pouco dessa energia que parte de mim, do meu melhor, e deposita junto àqueles que precisam um pouquinho mais do que eu neste momento. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, minhas amigas, por mais essa tarde de realizações, sempre clamando pelas bênçãos de Jesus a todos nós.